Reconhecimento para dona de casa? Vou jogar futebol. Foi exatamente isso que o Ricardo disse quando mostrei o convite para a cerimônia de premiação. Ele estava deitado no sofá, mexendo no celular, nem sequer levantou os olhos para mim. 14 anos de casamento e ele nem teve a decência de olhar na minha cara quando me humilhou. Eu segurava aquele envelope dourado nas mãos. Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social, categoria Inovação em Desenvolvimento Comunitário, e sentia o papel fino tremendo entre meus dedos. Não de nervosismo, de raiva contida. Ricardo, é importante para mim, insisti, controlando o tom de voz. É na sexta-feira, às 7 da noite, no Grand Hyatt, em São Paulo. Ele soltou uma risada curta, desdenhosa. Sexta é dia do rachão com os caras, Mariana. Você sabe disso. Finalmente me olhou, e o que vi naqueles olhos castanhos que um dia achei bonitos foi desprezo puro. Além do mais, esse negócio seu de ajudar favelado não dá dinheiro. Você quer que eu falte futebol para ver você receber um certificadinho? Eu poderia ter chorado. A Mariana de 5 anos atrás teria chorado. Teria implorado, teria se humilhado, teria tentado convencê-lo de que aquilo significava algo. Mas a mulher que estava ali, aos 42 anos, com o cabelo começando a mostrar os primeiros fios brancos que eu insistia em esconder, vestindo um vestido simples de algodão azul marinho e chinelos de dedo gastos, essa mulher apenas sorriu. Um sorriso pequeno, contido, que não chegou aos meus olhos verdes. Tudo bem, falei baixinho. Vai jogar seu futebol. Ele franziu a testa, confuso com minha tranquilidade. Ricardo esperava briga, esperava lágrimas, esperava drama. Eram 14 anos do mesmo padrão. Ele me diminuía, eu reagia emocionalmente, ele me acusava de ser histérica, eu pedia desculpas. Mas algo tinha mudado, e ele estava prestes a descobrir o quê. Guardei o convite na gaveta da cômoda do quarto, bem embaixo das minhas roupas íntimas. Toquei de leve no envelope antes de fechá-la. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era algo diferente. Antecipação, talvez. Ou sede de justiça. A sala de estar da nossa casa em Alphaville estava mergulhada naquela luz amarelada e fraca do final de tarde de março. O sofá de couro marrom onde Ricardo se esparramava tinha sido comprado com o dinheiro que eu tinha herdado da minha avó, embora ele sempre contasse aos amigos que tinha sido investimento dele. As paredes cor de gelo exibiam quadros que eu tinha escolhido, pagado e pendurado sozinha. O cheiro de café velho vinha da cozinha. Ele tinha tomado 3 xícaras durante a tarde e não tinha lavado nenhuma. Olhei para o meu marido. Barriga começando a crescer por baixo da camisa polo branca. Cabelo castanho escuro ralo no topo da cabeça que ele tentava disfarçar deixando crescer dos lados. Barba por fazer de 3 dias que ele achava charmosa, mas só parecia desleixo. Aos 45 anos, Ricardo tinha a postura de quem sempre conseguiu o que quis sem muito esforço. E por 14 anos eu tinha sido parte do que ele quis e conseguiu. Uma esposa obediente que cuidava da casa, que não reclamava, que aceitava migalhas de atenção. Mas o que ele não sabia, o que absolutamente ninguém sabia, era que nos últimos 3 anos eu tinha construído um império pequeno, silencioso e devastadoramente lucrativo. Naquela noite, enquanto eu fingia dormir, ouvi Ricardo cochichando no telefone no banheiro. A voz dele vazava por baixo da porta, abafada, mas audível. Amor, ela vai para essa coisa de prêmio sozinha. Não vou não. Isso não dá dinheiro. É perda de tempo. Sexta eu tô livre a noite toda. Podemos jantar naquele restaurante que você gosta. Amor. Ele chamou outra mulher de amor. Apertei os lençóis entre os dedos, mas mantive os olhos fechados e a respiração regular. Não era a primeira vez que eu ouvia esse tipo de conversa. Tinha sido a 12ª para ser exata. Eu contava, anotava, guardava tudo numa pasta digital criptografada que ele jamais imaginaria que eu sabia criar. Na sexta-feira, acordei às 5 da manhã. Ricardo roncava alto, com a boca aberta, um filete de saliva escorrendo pelo canto dos lábios. Fui até a cozinha, preparei café e sentei à mesa de jantar de madeira maciça. Outro presente da herança da vovó que ele se apropriou.
Às 7 da manhã, ele desceu de shorts e camiseta regata. Faz um omelete aí, ordenou, sem bom dia, sem olhar para mim. Fiz, com queijo, tomate, cebola. Exatamente como ele gostava. Servi com suco de laranja espremido na hora. Sentei e assisti ele comer, fazendo barulho com a boca, mexendo no celular. Vai sair hoje? Perguntou, sem interesse real. Vou. Tenho aquele evento, lembra? Ah, é. O negócio do certificado. Ele riu de novo, aquela mesma risada cruel. Vai toda produzida gastar dinheiro em salão para receber papel? Algo assim, respondi, tomando um gole do meu café. Estava amargo, perfeito. Ele terminou de comer, deixou o prato na mesa, nunca levava para a pia, e subiu para tomar banho. Às 9, saiu para trabalhar na concessionária de carros onde era gerente de vendas. Ou pelo menos era o que ele dizia que fazia. Eu sabia que metade do tempo ele passava no motel com a Camila, a recepcionista de 26 anos que achava que tinha conquistado um homem bem-sucedido. Pobre Camila. Ela não fazia ideia. Passei a manhã no meu escritório improvisado no quarto de hóspedes. 3 computadores, 2 celulares, uma impressora profissional. Ali funcionava o coração do Instituto Semear Futuro, a ONG que eu tinha fundado 3 anos atrás com R$20 mil economizados secretamente. O que tinha começado como um pequeno projeto de aulas de informática para crianças de comunidades carentes tinha se transformado em algo muito maior. Parcerias com empresas de tecnologia, editais governamentais que eu aprendi a escrever sozinha, doações de empresários que eu tinha contactado por LinkedIn. O Instituto tinha faturado, só no último ano, R$1.200.000. R$1.200.000 que Ricardo não fazia a menor ideia que existiam. Toda a grana entrava em conta jurídica da ONG, da qual eu era a única administradora. Os valores eram declarados, legais, auditados. Eu pagava um contador, um advogado, tinha 3 funcionários registrados. Tudo absolutamente dentro da lei. E absolutamente invisível para o meu marido, que achava que eu passava os dias vendo Netflix e fofocando com as amigas. Às 3 da tarde, tranquei o escritório. Sempre trancava. Tinha dito a ele que guardava ali artesanato e coisas de artesã. E fui para o salão. Cortei o cabelo, tirei aquele tom castanho escuro sem vida e coloquei luzes loiras discretas. Fiz unha, maquiagem profissional. Quando me vi no espelho, quase não me reconheci. A mulher que me olhava de volta tinha os olhos verdes brilhando, a pele iluminada, os lábios num tom rosado natural que realçava sem exagerar. O cabelo caía em ondas soltas pelos ombros. Eu parecia viva. Pela primeira vez em 14 anos, eu parecia genuinamente viva. Voltei para casa às 5. Ricardo já tinha chegado e estava se arrumando para o futebol. Shortinho branco da seleção, chuteira nova que ele tinha comprado com o cartão de crédito que eu pagava, ele não sabia que eu sabia disso também. Boné virado para trás. Nossa, você tá diferente, comentou me olhando de cima a baixo. Não foi um elogio. Foi uma constatação carregada de suspeita. Pra que tudo isso? Pro evento, respondi simplesmente. Ele pegou a bolsa de futebol. Vou sair agora. Não sei que horas volto. Vai ter cerveja depois do jogo. Tudo bem. Ele parou na porta, me olhou mais uma vez com aquele olhar que eu já não conseguia decifrar se era desprezo ou indiferença. Não me espera acordada. Não vou esperar, garanti. E não ia mesmo. Subi pro quarto assim que ele saiu. Vesti o vestido que tinha comprado especialmente para aquela noite. Um modelo midi azul petróleo, com decote discreto e manga 3/4, tecido estruturado que valorizava minha silhueta sem ser apelativo. Sapato escarpin nude de salto médio, brincos pequenos de prata, bolsa clutch preta. Olhei para o espelho de corpo inteiro e respirei fundo. Aquela era a última noite da velha Mariana. A Mariana que abaixava a cabeça, que aceitava migalhas, que fingia não ouvir os cochichos no banheiro, que sorria quando era humilhada. A partir de amanhã, começaria uma versão completamente nova. E Ricardo não fazia a menor ideia do terremoto que estava prestes a atingir a vida dele. Chamei um Uber de luxo. Eu podia pagar.
e segui para o Grand Hyatt. Se você quer descobrir o que aconteceu quando Ricardo abriu o celular no bar e viu algo que fez o mundo dele desabar, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança. A vingança foi servida gelada, muito gelada. A cerimônia aconteceu no salão nobre do Grand Hyatt, um espaço com pé direito alto, lustres de cristal que pareciam cachoeiras de luz, mesas redondas cobertas com toalhas brancas imaculadas e arranjos de flores que perfumavam o ambiente com cheiro de rosas e lírios. Havia mais de 300 pessoas ali, empresários, políticos, jornalistas, representantes de outras ONGs. Gente importante. Gente que Ricardo adoraria impressionar, se soubesse que existiam. Eu não conhecia quase ninguém pessoalmente. Tinha feito tudo por e-mail, por telefone, por videoconferência. A equipe do Instituto, Amanda, minha assistente de 28 anos, Rodrigo, o coordenador de projetos de 35, e Dona Célia, a tesoureira de 62, estavam lá, sentados na minha mesa. Eles sabiam de tudo. Eram meus aliados secretos há 3 anos. Você tá linda, Mari. Amanda sussurrou quando me sentei. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, os cabelos cacheados presos num coque. Cadê o Ricardo? Jogando futebol, respondi, pegando a taça de champanhe que um garçom oferecia. Filho da mãe, murmurou Rodrigo, ajeitando a gravata do terno cinza. Hoje é a noite dele também, falei calmamente. Ele só não sabe ainda. Dona Célia, com seu tailleur, vinho e cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, apertou minha mão. Você tem certeza, filha? Não há volta depois que você apertar aquele botão. Tenho absoluta certeza. O jantar foi servido. Entrada de burrata com tomate cereja e redução de balsâmico, prato principal de filé mignon ao molho madeira com risoto de fungo, sobremesa de petit gâteau. Comi cada garfada com calma, saboreando. Bebi o vinho tinto reserva que acompanhava a refeição. Conversei com as pessoas da mesa ao lado que trabalhavam com projetos de educação ambiental. Sorri, ri, me senti. Presente. Ricardo estava no bar, com certeza. Bebendo cerveja barata, fazendo piadinhas machistas com os amigos, reclamando da esposa chata, que não entendia que homem precisa de tempo com os caras. Às 9 da noite, o mestre de cerimônias subiu ao palco. 50 e poucos anos, terno preto, voz impostada de quem estava acostumado a comandar eventos. Boa noite, senhoras e senhores. Chegou o momento que todos aguardávamos. A premiação dos destaques nacionais em empreendedorismo social. Meu coração acelerou. Ele começou pela categoria Educação, depois Saúde, depois Cultura, e então, categoria Inovação em Desenvolvimento Comunitário. Este prêmio reconhece iniciativas que transformaram realidades locais através de soluções criativas e sustentáveis. Ouvi ele falar sobre o Instituto, sobre os números. Mais de 500 crianças atendidas. Taxa de 87% de aprovação escolar entre os alunos, 15 jovens que tinham conseguido estágio em empresas de tecnologia. Ele citou o projeto de capacitação de mães empreendedoras, o curso de programação para adolescentes, a parceria com universidades. A vencedora desta categoria é Mariana Oliveira Costa, fundadora e diretora do Instituto Semear Futuro. A plateia aplaudiu. Levantei, senti as pernas bambas, mas caminhei firme até o palco. As luzes estavam quentes no meu rosto. Recebi o troféu, uma peça de acrílico e metal, pesada, bonita, e o certificado. Fui até o microfone. Boa noite a todos. Eu passei 14 anos da minha vida achando que era invisível. Minha voz saiu trêmula no começo, mas foi ganhando firmeza. 14 anos ouvindo que o que eu fazia não tinha valor, que minhas ideias eram bobas, que eu era só uma dona de casa que não entendia do mundo real. E por muito tempo eu acreditei nisso. Fiz uma pausa.
Vi rostos atentos na plateia. Mas 3 anos atrás, eu decidi que não acreditaria mais. Peguei uma pequena quantia que eu tinha guardado, estudei sozinha sobre gestão de projetos, sobre leis de incentivo, sobre como escrever editais, e construí algo que hoje atende centenas de famílias, que muda vidas de verdade. E fiz isso sendo subestimada todos os dias. Respirei fundo. Este prêmio não é só meu. É de toda mulher que já foi chamada de incapaz. De toda mulher que já ouviu que seus sonhos não importam. De toda mulher que construiu impérios enquanto era tratada como se não valesse nada. Obrigada. A plateia se levantou. Standing ovation. Ouvi gritos de isso, de maravilhosa. Vi mulheres chorando. Desci do palco tremendo, mas de emoção, não de medo. Eram 9h45 da noite. Ricardo devia estar no terceiro bar da noite. O futebol sempre terminava por volta das 8h30, e então o grupo ia para os bares da região. Sempre a mesma rota. Primeiro o Boteco do Zé, depois o pub irlandês da avenida, depois o bar de conveniência que ficava aberto até tarde. Voltei para a mesa. Amanda estava com o celular na mão. Tá tudo pronto. A matéria vai ao ar às 10 em ponto no site do jornal. Rodrigo tinha o laptop aberto. O post nas redes sociais está agendado para o mesmo horário. Dona Célia sorria, mas havia preocupação nos olhos castanhos dela. Você tem certeza que quer fazer isso hoje, Mariana? Pode esperar, processar o momento. Hoje, afirmei. Tem que ser hoje. Enquanto ele ainda acha que me humilhou, que saiu por cima. Às 9h55, meu celular tocou. Era o número do Ricardo. Atendi. Mariana? A voz dele estava estranha, tensa. Que história é essa? Que história, Ricardo? O Paulinho acabou de me mostrar. Tem uma notícia aqui no UOL. Você tá numa foto de vestido chique, segurando um troféu, e tá escrito que você é diretora de uma ONG milionária? Que porra é essa? Ao fundo, ouvi vozes masculinas comentando, incrédulas. Ah, é o prêmio que eu ganhei, respondi calmamente. O certificadinho que você achou que não valia nada. Milionária? Tá escrito aqui que sua ONG movimenta mais de R$1 milhão por ano. 1.200.000, para ser exata. Você tá surpreso? Silêncio. Só o barulho do bar ao fundo, música alta, gente falando. Como assim você tem uma ONG? Desde quando? 3 anos, Ricardo. 3 anos que eu construo isso todos os dias. Enquanto você acha que eu não faço nada da vida. E você não me contou? A voz dele subiu de tom. Você escondeu isso de mim? Esconder implica que eu tinha obrigação de contar. Eu simplesmente fiz minha vida enquanto você fazia a sua. Aliás, como está a Camila? Ela já viu a notícia também? Outro silêncio. Este mais longo. Do que você está falando? Da recepcionista de 26 anos com quem você transa há 8 meses. Camila Ferreira dos Santos, CPF 123, 456, 789-00, residente à Rua das Acácias, 456, apartamento 302. Aquela que você levou para o Ibis da Marginal na última terça-feira às 3 da tarde. Aquela para quem você disse que eu era um peso morto que só sabia gastar dinheiro. Escutei alguém ao fundo falando caralho. Mano, num sussurro alto. Você me seguiu? Não precisei. Você é incrivelmente previsível e descuidado, Ricardo. Sempre foi. Mariana, eu posso explicar. Não precisa. Já sei de tudo. Sei que vocês se encontram 2 vezes por semana. Sei que você prometeu a ela que ia se separar de mim assim que arrumasse as coisas. Sei que você disse para ela que nossa casa e os bens são só seus, quando na verdade 80% foi comprado com dinheiro da minha herança. Você tá louca? Não, Ricardo. Eu tô lúcida pela primeira vez em 14 anos. E já que você gosta tanto de novidades, deixa eu te contar mais algumas. Amanhã de manhã você vai receber uma notificação de divórcio. Junto com ela, vai vir um pedido de partilha de bens baseado no regime de comunhão parcial que a gente tem. Você sabia que eu guardei todos os comprovantes de tudo que foi comprado com a minha herança? Casa, carro, móveis, reformas,
tudo documentado, tudo rastreável. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Ah, e tem mais. A concessionária recebeu hoje uma denúncia anônima, com provas, de que você tem falsificado assinaturas em contratos de financiamento para bater meta. Você acha que o Roberto, seu chefe, vai gostar de saber que você põe o nome dele em risco? A respiração dele estava ofegante ao telefone. Você. Como você? Como eu descobri? 3 anos, Ricardo. 3 anos investigando, anotando, fotografando, gravando. Você me subestimou tanto, me achou tão burra, tão inútil, que nunca imaginou que eu pudesse ser inteligente o suficiente para me proteger. Para juntar provas, para construir algo gigante sem você perceber. Mariana, para com isso. A gente pode conversar, pode? Não, não podemos. Não há conversa. Não há volta. Você teve 14 anos para me tratar como ser humano. Para me respeitar. Para me valorizar. Você escolheu me diminuir, me trair, me humilhar. Agora vai colher o que plantou. Você vai se arrepender disso. Não vou. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. E só para você saber. Quando você voltar para casa hoje, suas coisas vão estar em malas na garagem. Eu troquei as fechaduras. Você não mora mais aqui. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Amanda pegou a taça de champanhe e colocou na minha mão. Bebe, você arrasou. Bebi. O líquido gelado desceu pela garganta, mas não acalmou o turbilhão no meu peito. Não era medo. Era adrenalina pura. Rodrigo mostrou a tela do laptop. Olha, o post já tem 2.000 compartilhamentos. Era a foto minha no palco, sorrindo, com o troféu. A legenda, empresária social Mariana Costa, é premiada por ONG, que movimenta Runau 2 milhão e atende 500 famílias em comunidades carentes. A instituição, fundada há 3 anos, é referência nacional em educação e tecnologia social. Os comentários começavam a aparecer. Que inspiração! Mulher incrível! Precisamos de mais histórias assim. Dona Célia apertou minha mão de novo. Seu telefone deve estar explodindo. Estava. Ricardo tinha ligado mais 7 vezes. Eu bloqueei o número. Mas havia outra mensagem, de um número que eu não conhecia. Mariana, aqui é a Juliana, da Record. Podemos agendar uma entrevista para falar sobre sua trajetória? O programa Fala Brasil quer fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras. Outra mensagem. Sou da revista Cláudia. Gostaríamos de incluir você na edição do mês que vem sobre empreendedorismo feminino. Mais uma. Olá, Mariana. Sou coordenadora de um programa de mentoria para mulheres em vulnerabilidade. Você teria interesse em ser nossa palestrante? Olhei para minha equipe. Todos estavam sorrindo. Está acontecendo, sussurrei. Está realmente acontecendo. O que começou como um ato de sobrevivência, criar uma vida paralela onde eu tinha valor, onde eu importava, tinha se transformado em algo muito maior. Eu não tinha só construído uma ONG. Eu tinha construído uma identidade. Uma versão de mim que existia independente de Ricardo, independente de qualquer homem, independente de qualquer validação externa. E agora, o mundo estava vendo. A festa continuou até meia-noite. Conversei com dezenas de pessoas. Troquei cartões, agendei reuniões, sorri tanto que meu rosto doeu. Quando finalmente voltei para casa de Uber, de novo, luxo que eu podia pagar, eram 2 da manhã. As malas do Ricardo estavam onde eu tinha mandado colocar. Empilhadas na garagem, 3 unidades grandes de nylon preto. Dentro delas, as roupas dele, sapatos, produtos de higiene. Nada mais. Nenhum documento importante, nenhum objeto de valor. Só as coisas dele. Entrei na casa e tranquei a porta. Subi para o quarto, tirei o vestido azul petróleo, desmanchei a maquiagem, soltei o cabelo, vesti um pijama confortável de algodão. Deitei na cama. A nossa cama, que agora era só minha. E olhei para o teto. Não chorei. Pela primeira vez em anos. Não senti vontade de chorar. Senti paz. Mas Ricardo não ia desistir fácil.
Eu sabia disso. E estava absolutamente preparada. Conheci Ricardo num churrasco de amigos em 2009. Eu tinha 27 anos e trabalhava como auxiliar administrativa num escritório de contabilidade, ganhando R$ 1.200 por mês. Morava num apartamento alugado de um quarto em Osasco. Dividia as contas com a minha irmã mais nova, a Beatriz. Minha vida era simples, mas eu era feliz. Tinha planos. Queria fazer faculdade de administração, queria crescer na carreira, queria viajar. Ricardo apareceu com um sorriso confiante e um churrasco na mão. 30 anos, gerente numa concessionária, dirigia um Civic preto, usava relógio bom. Parecia tudo o que eu achava que deveria querer num homem. Estável, bem-sucedido, seguro de si. Você tem um sorriso bonito, foi a primeira coisa que ele me disse. Posso te buscar um refrigerante? Pareceu atencioso, gentil. Começamos a namorar 2 semanas depois. Ele me levava em restaurantes bacanas, pagava tudo, fazia questão de abrir a porta do carro para mim. Minha mãe, Dona Teresa, adorou ele. Esse aí é um bom partido, Mariana. Não deixa escapar. Eu não vi as bandeiras vermelhas. Ou melhor, vi e escolhi ignorar. A primeira foi quando ele comentou, depois de 3 meses de namoro. Você não precisa trabalhar tanto, não. Quando a gente casar, você pode ficar em casa, cuidar das coisas, sabe? Mulher de gerente não precisa ralar em escritório. Na época, achei romântico. Ele quer cuidar de mim, pensei. Quer me poupar do estresse. A segunda bandeira, ele não gostava quando eu saía com minhas amigas. Esses botecos que vocês vão são perigosos. Prefiro que você fique em casa, mais segura. A terceira, começou a fazer comentários sobre minha roupa. Essa blusa não tá muito decotada? Você não precisa chamar atenção, você já tem namorado. Mas ele era carinhoso, me dava presentes, dizia que me amava. Então eu fui cedendo. Primeiro parei de sair tanto, depois mudei o guarda-roupa. Depois aceitei quando ele sugeriu que eu pedisse demissão, pra gente poder passar mais tempo junto. Casamos em 2010. Cerimônia pequena, só família próxima, num buffet simples em Barueri. Minha avó materna, Dona Iracema, foi a única que me puxou de lado e perguntou: Você tem certeza, menina? Esse rapaz aí? Eu não sei. Tem algo nos olhos dele que não me passa confiança. Eu ri. Vó, a senhora tá sendo desconfiada demais. Ele é ótimo comigo. Ela apertou minha mão com força. Aquelas mãos velhas, cheias de veias salientes, calejadas de anos lavando roupa pra fora. Se precisar de mim, você me liga. Qualquer hora, qualquer dia. Promete? Prometo, vó. Foi a última conversa séria que tivemos. Ela morreu 6 meses depois, aos 83 anos, de falência múltipla de órgãos. Deixou uma herança pequena para mim. R$ 170 mil, fruto de uma casa que ela tinha vendido anos antes. Ricardo ficou eufórico quando soube. Amor, com esse dinheiro a gente consegue dar entrada numa casa boa, comprar um carro melhor. Investir em coisas que importam para ele. Compramos a casa em Alphaville, R$ 300 mil, financiados. Eu dei entrada de 80 mil. Reformamos, mais 40 mil da minha herança. Compramos móveis, 25 mil. O resto, Ricardo investiu em coisas para o trabalho dele, roupas, cursos, equipamentos. Em 2 anos, minha herança tinha evaporado. E eu não tinha nada no meu nome, exceto 50% daquela casa, que legalmente era comunhão parcial de bens, mas que Ricardo sempre tratou como se fosse só dele. Os anos seguintes foram um apagamento gradual. Eu virei a esposa do Ricardo, não mais Mariana, não mais pessoa, apenas uma extensão dele. Eu limpava a casa, cozinhava, lavava roupa, esperava ele chegar, assistia TV, dormia, acordava. Repetia. Meus pais, que moravam em Mogi das Cruzes, me visitavam de vez em quando. Sempre perguntavam: Quando vêm os netos? Ricardo desconversava. Eu sabia que ele não queria filhos. Vão atrapalhar nossos planos, dizia ele. Que planos? Eu pensava. Mas nunca perguntava em voz alta. A Beatriz, minha irmã, casou e foi morar em Florianópolis. Nosso contato foi ficando rarefeito.
Ela percebia que algo estava errado, mas eu sempre dizia: "Tá tudo bem", com um sorriso forçado. Aos poucos, fiquei sozinha. Aos 35 anos, olhei no espelho um dia e não reconheci a mulher olhando de volta. Cabelo sem corte há meses, olheiras profundas, roupas largas para esconder os 15 quilos que eu tinha engordado comendo ansiedade, unhas roídas. Quem era eu? Foi quando encontrei, no fundo de uma gaveta, um caderno velho da época da escola. Abri numa página aleatória e li algo que eu tinha escrito aos 15 anos. Quando eu crescer, quero fazer diferença no mundo, quero ajudar pessoas, quero construir algo que importe. Chorei muito, e então decidi que precisava fazer algo, qualquer coisa, antes que fosse tarde demais. Comecei pequeno. Fui num curso gratuito de informática básica oferecido pela prefeitura. Ricardo nem notou. Ele achava que eu ia no mercado ou na casa da amiga. Depois fiz um curso online de Excel. Depois de gestão de projetos, depois de escrita de editais. Absorvi conhecimento como uma esponja ressecada, finalmente mergulhada em água. E então, em 2021, usei 20 mil reais que eu tinha economizado secretamente, 50 reais aqui, 100 ali, ao longo de 3 anos tirados do dinheiro do mercado, escondidos numa conta digital que Ricardo não sabia que existia. E registrei o Instituto Semear Futuro. O objetivo inicial era simples: ensinar informática para crianças da comunidade São João, em Osasco, perto de onde eu tinha morado. Aluguei um espaço minúsculo, comprei 5 computadores usados e imprimi panfletos. Vieram 3 crianças na primeira semana, 20 na segunda, 50 na terceira. Os pais começaram a me procurar. Minha filha está aprendendo mais aqui do que na escola. Você pode ensinar matemática também? Meu filho quer fazer um curso técnico, mas não sabe nem usar Word. Você pode ajudar? Expandi. Peguei um empréstimo pequeno. Contratei a Amanda, recém-formada em pedagogia, desempregada e apaixonada por educação social. Ela topou trabalhar por R$ 900 por mês porque acreditava no projeto. E então veio o primeiro edital. Municipal, pequeno, 50 mil reais para projetos de educação digital. Passei 1 mês escrevendo a proposta. Mandei sem esperança. Ganhamos. Com aquele dinheiro, compramos 15 computadores novos, reformamos o espaço, contratamos mais 2 professores. Rodrigo veio nessa época, engenheiro de software que tinha se cansado do corporativo e queria fazer algo que importasse. Topou coordenar os cursos por R$ 1.500. Em 6 meses, atendíamos 200 crianças. Em 1 ano, conseguimos parceria com a Microsoft para doação de licenças de software. Em 2 anos, tínhamos convênios com 3 universidades que mandavam estagiários para dar aula de programação. E em 3 anos, estávamos faturando R$ 1.200.000 anuais entre editais governamentais, parcerias empresariais e doações de pessoas físicas. Tudo isso acontecendo enquanto Ricardo chegava em casa e me encontrava sem fazer nada como sempre. Eu saía cedinho. Às 7 da manhã, quando ele achava que eu ia caminhar no parque. Voltava às 11, antes dele voltar para o almoço. Saía de novo à tarde quando ele estava no trabalho, ou no motel. Voltava antes dele chegar para jantar. Eu vivia 2 vidas. Na primeira, era a esposa invisível, subserviente, que cozinhava, limpava e aceitava a humilhação. Na segunda, era a diretora executiva de uma instituição que mudava vidas, que gerenciava orçamento de 6 dígitos, que negociava com secretários municipais e CEOs de empresas. E Ricardo nunca, jamais, em 3 anos, perguntou o que eu realmente fazia com o meu tempo. Essa foi a maior prova de quanto eu não importava para ele. Mas isso estava prestes a mudar. O WhatsApp começou a explodir às 3 da manhã. Bloqueei Ricardo, mas ele criou novos números. Contei 17 mensagens diferentes até o sol raiar. Mariana, a gente precisa conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou processar você por abandono. A casa é minha, você não pode me expulsar. Eu sou seu marido. Você me deve respeito.
Seus pais vão saber que tipo de pessoa você é. Camila não significa nada. Foi só diversão. Eu te amo. Você vai se arrepender. Eu vou contar para todo mundo como você é falsa. Devolve minhas coisas. Você me enganou. Como você pôde fazer isso? A gente tem 14 anos juntos. Isso não vale nada? Você sempre foi uma ingrata. Eu fiz tudo por você. Responde, porra! Não respondi nenhuma. Acordei às 7, mesmo sem ter dormido direito. Tomei banho demorado, deixando a água quente massagear os ombros tensos. Vesti uma calça jeans escura e uma camisa branca social. A roupa da Mariana executiva, não da Mariana dona de casa. Às 8h30, a campainha tocou. Olhei pelo interfone. Era o oficial de justiça. Abri a porta. Homem de uns 40 anos, ar cansado, pasta marrom debaixo do braço. Mariana Oliveira Costa? Sou eu. Tenho uma notificação para entregar ao senhor Ricardo Alves Costa. Ele está? Não mora mais aqui, mas posso receber em nome dele. Somos casados. Ele hesitou, conferiu uns papéis. Pode sim. Assina aqui. Assinei. Recebi o envelope grosso. O oficial foi embora. Abri ali mesmo, na porta. Era a notificação do processo trabalhista que 3 ex-funcionários da concessionária tinham movido contra Ricardo por assédio moral. Eu tinha sido quem enviou para eles, anonimamente, as provas que tinha coletado. Gravações de reuniões onde ele gritava com subordinados, e-mails ofensivos, relatos de testemunhas. Sorri. A primeira pedra estava rolando ladeira abaixo. Às 9h, toquei para a doutora Patrícia, minha advogada. Ela tinha 48 anos, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha, reputação de ser implacável em divórcios litigiosos. Eu tinha procurado ela 6 meses atrás, quando finalmente decidi que era hora de agir. Mariana, vi a notícia ontem, você arrasou. Parabéns pelo prêmio. Obrigada, doutora Patrícia. E obrigada por tudo que a senhora fez para me preparar para esse momento. Você fez a parte difícil, querida. Eu só organizei juridicamente. O processo de divórcio foi protocolado às 8h. Ricardo deve receber a citação até amanhã. Perfeito. E a questão dos bens? Tenho todos os comprovantes que você me passou. 80 mil reais de entrada da casa vieram da sua herança. Mais 40 mil da reforma, mais 25 mil de imóveis. Tudo documentado, tudo rastreável. A casa está avaliada hoje em 500 mil. Você tem direito a, no mínimo, 70% do valor. Fiz as contas mentalmente, 350 mil reais. E o carro? Comprado durante o casamento com financiamento no nome dele, mas você pagou metade das parcelas com dinheiro da conta conjunta que vinha da sua herança. Você leva 50% do valor atual do veículo. Os móveis? Comunhão parcial. Divisão meio a meio. Mas como você tem comprovantes de que pagou 100% com sua herança, você leva a maioria. Quanto tempo até finalizar? Se ele não contestar, 6 meses. Se contestar, 1 ano talvez. Ele vai contestar. Eu sei, mas não vai ganhar. As provas são irrefutáveis, Mariana. Você foi muito, muito cuidadosa. Desliguei satisfeita. Às 10h, fui ao instituto. Fica num prédio de 2 andares em Osasco, perto da estação de trem. Pintado de amarelo e branco, com um jardim pequenininho na frente onde as crianças plantavam hortaliças. Tinha uma placa grande na entrada. Instituto Semear Futuro. Educação que transforma. Amanda estava na recepção, atendendo uma mãe que queria matricular a filha no curso de robótica. Rodrigo revia o planejamento das aulas de programação para adolescentes. Dona Célia conferia as notas fiscais das últimas compras. Chefe! Amanda gritou quando me viu. Você virou celebridade! O telefone não para de tocar! Teve 3 jornais querendo entrevista, 2 empresas querendo parceria e uma universidade querendo fazer estudo de caso sobre nossa metodologia. Agende tudo para a semana que vem, pedi, ainda processando. E me passa a lista de empresas interessadas em doar. Sentei na minha mesa. Uma escrivaninha simples de madeira com um computador, uma caneca escrito "Mude o mundo",
que Amanda tinha me dado e uma foto das primeiras 3 crianças que frequentaram o curso. Passei a manhã respondendo e-mails, aprovando planejamentos, revisando o relatório financeiro do mês. Trabalho que eu amava. Trabalho que fazia diferença. Ao meio-dia, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Mariana, aqui é o Roberto, chefe do Ricardo. Gelei. Oi, Roberto. Olha, eu preciso te contar uma coisa. O Ricardo foi suspenso hoje. Suspenso? Chegou uma denúncia anônima com provas de que ele tem falsificado assinaturas em contratos de financiamento. A gente está investigando, mas as provas são... Bem, são muito sólidas. Parece que tem gravações, cópias de documentos, tudo. Você sabe alguma coisa sobre isso? Fingi surpresa. Nossa! Roberto, eu não sei de nada. O Ricardo não comenta o trabalho dele comigo. É que a denúncia veio com detalhes que só alguém muito próximo dele saberia. E com o divórcio saindo agora. Roberto, eu só quero me separar e seguir minha vida. Não tenho nada a ver com os problemas profissionais dele. Entendo. Bom, de qualquer forma, ele está suspenso sem vencimentos enquanto a gente investiga. Se confirmar a fraude, vai ser demissão por justa causa. Obrigada por me avisar. Desliguei. Respirei fundo. Demissão por justa causa significava sem indenização, sem FGTS, sem nada. Ricardo estava perdendo a fonte de renda, e era só o começo. À tarde, Camila me ligou. Sim, a amante. Eu tinha o número dela. Óbvio que tinha. Mariana. A voz era fina, nervosa, com sotaque do interior de São Paulo. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te falar uma coisa. Fala. O Ricardo. Ele mentiu para mim. Sobretudo, ele disse que vocês estavam separados há 2 anos, que a casa era só dele, que você só estava esperando assinar os papéis. Ele disse que ganhava 15 mil por mês, que ia me dar uma vida boa, que a gente ia morar junto. E você acreditou. Silêncio. Então, um soluço. Eu sou idiota. Eu acreditei. E agora ele tá me ligando desesperado, falando que perdeu o emprego, que você vai ficar com tudo, que ele não tem onde morar, me pedindo dinheiro emprestado. Você vai emprestar? Não, claro que não. Eu terminei com ele hoje de manhã. Eu queria te pedir desculpas. Eu sei que não adianta nada. Eu sei que eu participei de uma coisa horrível, mas eu juro que eu não sabia. Eu realmente achei que ele estava livre, que... Camila, interrompi. Você tem 26 anos. Ele tem 45. Ele é um homem adulto, experiente, manipulador. Você não tem a mesma culpa que ele. Você foi enganada tanto quanto eu, só de forma diferente. Mais soluços. Você não tá com raiva de mim? Estou, mas não tanto quanto estou dele. Você era só um sintoma do problema, não o problema em si. Obrigada por não ser cruel comigo. Fica bem, Camila. E da próxima vez, quando um homem casado disser que está separado, pede para ver os papéis do divórcio antes de acreditar. Desliguei antes que ela pudesse responder. Não senti pena, mas também não senti ódio. Camila era só mais uma peça no quebra-cabeça de mentiras que Ricardo tinha construído. Às 6 da tarde, Beatriz me ligou de Florianópolis. Mariana, eu vi a notícia. Você tem uma ONG milionária? Desde quando? Por que você nunca me contou? Sorri. A Bia sempre foi dramática. É uma longa história, maninha. Eu quero saber tudo. E é verdade que você está se separando do Ricardo? Verdade. Finalmente! Eu sempre odiei aquele babaca. Lembra quando eu falei para você não casar e você ficou brava comigo? Lembro. Você estava certa. Óbvio que eu estava certa. Ele sempre foi um merda. Só tratava você como empregada. Eu não falei mais nada porque você parecia feliz, mas eu sempre soube que tinha algo errado. Desculpa não ter te contado, Bia. Eu tinha vergonha. Vergonha de quê? De ser manipulada por um narcisista? Isso acontece com mulher inteligente, bem-sucedida, forte. Não é culpa sua. Lágrimas começaram a escorrer. Eram as primeiras desde que tudo começou. Obrigada.
Agora me conta. Quanto você vai tirar dele no divórcio? Ri entre lágrimas. No mínimo 350 mil. Mete porrada nele, mana. Pega tudo. Ele merece. Conversamos por 1 hora. Ela me atualizou sobre a vida dela. 2 filhos pequenos, marido que adorava, trabalho como designer que a realizava. A vida que eu deveria ter tido. Vem me visitar quando tudo isso acalmar, pediu ela. Traz a meninada do instituto para conhecer a praia. Vou, prometo. Quando desliguei, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O telefone tocou de novo. Dessa vez era meu pai, seu João, aposentado, 72 anos, voz grossa de quem trabalhou 40 anos como mecânico. Marianinha, o que está acontecendo? Você tá bem? Precisa de ajuda? Tô bem, pai. Tô ótima, na verdade. Sua mãe tá preocupada. Ela viu na internet que você tem uma ONG e que tá se separando. É verdade? É. O Ricardo fez alguma coisa pra você? Ele te machucou? Porque eu vou lá e... Pai, calma. Ele não me bateu, não. Foi outra coisa. Anos de desrespeito, de humilhação, de traição. Mas acabou. Eu tô bem agora. Por que você nunca contou pra gente? Porque eu tinha vergonha. E por quê? Porque eu achava que vocês iam falar, a gente avisou, sabe? Filha, a gente nunca ia falar isso. A gente só quer que você seja feliz. Sempre quis. Eu sei, pai. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Você é adulta, faz suas escolhas. Mas agora, se precisar de qualquer coisa mesmo, você liga, entendeu? Entendi. Amo vocês. A gente também te ama. A noite caiu. Pedi comida japonesa, sushi, sashimi, temaki. Comi sozinha na sala, vendo Netflix, de pijama. Pela primeira vez em 14 anos, não precisei cozinhar para ninguém além de mim. Pela primeira vez, não precisei esperar ninguém chegar. Pela primeira vez, a casa era completamente minha. E era glorioso. Mas eu sabia que Ricardo não ia aceitar calado. E estava absolutamente certa. Segunda-feira, 7 da manhã. Acordei com alguém batendo na porta. Batidas fortes, agressivas, contínuas. Olhei pelo interfone. Ricardo. Ele estava diferente. Barba por fazer de vários dias, camisa amassada, olheiras profundas. Parecia não ter dormido. Mariana, abre essa porta. Não abri. Liguei para a doutora Patrícia. Ele tá na porta gritando. O que eu faço? Filma. Grava tudo. Não abre a porta de jeito nenhum. Se ele tentar arrombar, você liga 190 e pede medida protetiva imediatamente. Peguei o celular e comecei a gravar pela janela do quarto do 2º andar. Você não pode fazer isso comigo. Essa casa é minha. Eu trabalhei anos para comprar ela. Uma vizinha abriu a janela. Moço, para de gritar. É 7 da manhã. Cala a boca. Isso não é da sua conta. Vou chamar a polícia. Chama. Eu quero que chama. Eu sou o dono dessa casa e essa vagabunda trocou a fechadura. Continuei gravando. Cada palavra, cada gesto agressivo, tudo servindo como prova. 15 minutos depois, a polícia chegou. 2 policiais, um homem e uma mulher, viaturas com sirene. Qual o problema aqui? Ricardo tentou se recompor. Oficial, essa é minha casa. Eu moro aqui há 14 anos. Minha esposa trocou a fechadura e não me deixa entrar. A policial, mulher de uns 30 anos, cabelo preso em coque, olhou para ele com ceticismo. O senhor tem documento que comprove que mora aqui? Eu tenho. Mas está lá dentro, junto com minhas coisas. O senhor recebeu alguma notificação de divórcio? Recebi, mas... Então o senhor está ciente de que o processo está em andamento. Enquanto isso não se resolve, o senhor não pode invadir a propriedade. Se a senhora... Ela olhou para mim, que tinha descido e aberto a porta. Se a senhora Mariana quiser, ela pode permitir a entrada, mas ela não é obrigada. Eu não permito, afirmei calmamente. Suas coisas estão nas malas na garagem, Ricardo. Você pode levar, mas você não entra mais nessa casa. Você não pode. Posso sim. A casa foi comprada com dinheiro da minha herança. Eu tenho todos os comprovantes. E enquanto o divórcio não se resolve, eu tenho o direito de negar sua entrada. Os policiais já confirmaram isso.
O policial homem, mais velho, 50 e poucos, suspirou. Moço, pega suas malas e vai embora. Se você continuar perturbando, você vai ser conduzido por perturbação do sossego. Ricardo me olhou com ódio puro. Você vai pagar por isso. Não vou. Quem vai pagar é você. Por anos de mentiras, traições e humilhação. Ele pegou as malas. Teve que fazer 3 viagens até o carro, um Civic velho que já tinha visto dias melhores. E foi embora. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei. A policial tocou de leve no meu ombro. A senhora tá bem? Sim. Obrigada. Se ele voltar e ameaçar, você liga a gente de novo. E considere pedir medida protetiva. Homem rejeitado pode ser perigoso. Vou considerar. Eles foram embora. Subi para o quarto, enviei o vídeo para a doutora Patrícia. Ela respondeu em 5 minutos. Perfeito. Isso vai ajudar muito no processo. Ele está se auto-sabotando. Estava mesmo. Ao longo da semana, Ricardo tentou de tudo. Ligou para os meus pais dizendo que eu estava louca, que tinha roubado o dinheiro dele para montar a ONG, que estava mentindo sobre tudo. Meu pai ouviu por educação, depois desligou e me ligou para avisar. Ele tá desesperado, filha. Cuidado. Criou perfil fake no Instagram e começou a me seguir, comentando nas fotos do instituto coisas como "essa aí rouba dinheiro de doação" e "ONG de mentira". Amanda bloqueou e reportou todos. Tentou hackear minha conta de e-mail. Não conseguiu. Eu tinha autenticação de 2 fatores desde o início. Mandou a mãe dele, Dona Lourdes, me ligar. Mariana, pelo amor de Deus, o Ricardo tá destruído. Ele tá sem emprego, sem casa, dormindo no sofá da casa da irmã dele. Você não pode ter um pingo de compaixão? Dona Lourdes, com todo respeito, pergunte para o seu filho onde ele estava quando eu implorava por atenção, por respeito, por consideração. Pergunte onde ele estava quando eu chorava sozinha no quarto. Pergunte onde ele estava nas noites que ele dizia que ia trabalhar até tarde e, na verdade, estava com um amante. Talvez aí a senhora entenda por que a minha compaixão acabou. Ela desligou. Não ligou mais. Tentou voltar atrás com Camila. Ela me mandou prints das mensagens dele. Amor, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu te amo. A Mariana é louca. Ela inventou tudo isso. Me dá uma chance de recomeçar com você. Camila tinha respondido. Ricardo, você é um mentiroso compulsivo. Não me liga mais. E então veio o golpe que ele achou que seria fatal. Quinta-feira à noite, recebi ligação da Amanda, desesperada. Mari, tem uma denúncia no Ministério Público dizendo que o Instituto está desviando verba. Meu estômago gelou. O quê? Denúncia anônima, mas o MP vai investigar. Eles vão pedir todos os nossos documentos, verificar conta por conta, nota por nota. Respirei fundo. Calma. Amanda, calma. Nosso contador é excelente. Nossas contas são auditadas semestralmente. Não tem nada irregular. Nada. Deixa eles investigarem. Vão ver que é denúncia falsa. Você acha que foi o Ricardo? Eu tenho certeza. Liguei para a doutora Patrícia de novo. Denúncia caluniosa pode ser processada? Pode e vai. Se provarmos que foi ele, isso fortalece ainda mais seu caso de dano moral. Que, aliás, eu ia te falar. Além da divisão de bens, você deveria processar por danos morais. Temos provas suficientes de anos de abuso psicológico. Quanto? Posso pedir 200 mil. Dificilmente ganha tudo, mas uns 50, 60 mil é viável. Faz. Mais uma pedra na avalanche que desabava sobre Ricardo. O Ministério Público levou 3 semanas investigando. Pediram todos os documentos. Notas fiscais, extratos bancários, contratos, recibos. Rodrigo, Dona Célia e eu passamos dias organizando tudo, preparando relatórios, explicando cada centavo. O promotor responsável, Dr. Henrique, veio pessoalmente ao Instituto numa quinta-feira à tarde. 40 e poucos anos, terno azul marinho, ar sério, mas não hostil. Senhora Mariana, eu revisei todos os documentos. Tudo está absolutamente regular. Melhor do que regular. Exemplar. Sua contabilidade é mais organizada que a da maioria das empresas que eu investigo.
Obrigada, doutor. Eu levo isso muito a sério. Percebi. Vou arquivar a denúncia por falta de provas. E caso descubramos quem fez a denúncia falsa, essa pessoa pode responder criminalmente. Eu tenho uma suspeita de quem foi. Seu ex-marido. Como soube? Ele sorriu de leve. Quando você trabalha com isso há 15 anos, aprende a reconhecer padrões. Homem que perde o controle sobre a esposa muitas vezes tenta destruir o que ela constrói. Se conseguir provas, me envie. Vou conseguir. E consegui. 2 dias depois, a irmã do Ricardo, a Simone, me ligou. Mariana, eu preciso te falar uma coisa. O Ricardo tá morando aqui em casa há 3 semanas e tá insuportável. Ele fala o dia todo em destruir você, em provar que você é bandida. Foi ele que fez a denúncia pro MP. Eu ouvi ele comentando com um amigo, achando engraçado. Por que você tá me contando isso, Simone? Porque eu sempre gostei de você. Você sempre foi boa com a nossa família, educada, respeitosa. E eu vejo como meu irmão trata as mulheres. Tratou a ex-esposa dele horrível, tratou você horrível, trata todo mundo horrível. Eu tô cansada de defender ele. Você pode assinar um depoimento afirmando que ouviu ele confessar a denúncia falsa? Posso. Manda o papel. Mandei. Ela assinou. Processei Ricardo por denúncia caluniosa. Mais uma ação na justiça. E enquanto ele afundava, eu crescia. As entrevistas começaram a sair. Revista Cláudia, página inteira sobre Mulheres que Recomeçam. Jornal O Globo, matéria sobre Empreendedorismo Social transforma comunidades. Programa Fantástico, reportagem de 5 minutos sobre o Instituto. Cada matéria trazia mais visibilidade, mais doações, mais parcerias. Uma multinacional de tecnologia me procurou oferecendo R$200 mil anuais em parceria. Uma universidade federal queria fazer convênio para enviar alunos de graduação para fazer pesquisa no Instituto. A Prefeitura de São Paulo me chamou para Conselho Consultivo de Educação. Eu tinha virado referência. E Ricardo tinha virado piada. Vi num grupo de WhatsApp de ex-colegas da concessionária. Alguém me adicionou anonimamente. Gente, o Ricardo tá lascado. Perdeu o emprego, a mulher ficou com a casa, descobriram que ele falsificava documento, ele tá fudido. Bem feito, o cara era arrogante demais. A esposa dele é foda, vi a matéria do Fantástico, mulher construiu um império sem ele perceber. Eu sempre disse que ele não prestava. Fechei o WhatsApp sem responder nada. Não precisava. O silêncio às vezes é a melhor resposta. 6 meses depois. Outono de 2025. Sentei na sala de audiência do Fórum de Barueri. Doutora Patrícia ao meu lado, pasta de documentos na frente. Cabelo preso em coque, roupa social discreta, calça preta, blusa branca, blazer cinza, maquiagem leve, postura ereta. Do outro lado da mesa, Ricardo e o advogado dele, um homem de 20 e poucos anos, recém-formado, que claramente tinha aceitado o caso pro bico porque nenhum advogado experiente quis pegar. Ricardo estava magro, muito magro. A barriga que ele tinha desenvolvido ao longo dos anos tinha sumido, mas não de forma saudável. Era magreza de estresse, de noites mal dormidas, de alimentação ruim. O cabelo ralo agora mostrava entradas profundas. As olheiras eram permanentes. Ele usava uma camisa social amarrotada, calça jeans velha, sapato gasto. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi raiva, desespero, derrota. Desviei o olhar. A juíza entrou. Doutora Roberta, 50 e poucos anos, ar sério, mas justo. Podemos começar? A audiência foi técnica. Doutora. Patrícia apresentou todas as provas. Comprovantes de que 80% da entrada da casa tinha vindo da minha herança, recibos de pagamento da reforma, notas fiscais dos móveis. Apresentou também evidências do adultério, mensagens, fotos, depoimentos e as provas do abuso psicológico. Gravações onde Ricardo me diminuía, depoimentos de conhecidos, laudos de psicóloga que eu tinha começado a consultar nos últimos meses. O advogado do Ricardo tentou contestar. Meritíssima, meu cliente contribuiu com o casamento de outras formas. Ele trabalhava, pagava contas.
Com o dinheiro que entrava na conta conjunta vindo da renda dele, que era menor que os valores que minha cliente colocou vindo da herança. Doutora Patrícia cortou. Todos os extratos bancários comprovam isso. A juíza analisou os documentos, páginas e páginas. Em silêncio. Finalmente ela falou. A divisão de bens será 70-30 a favor da senhora Mariana, considerando que a maior parte do patrimônio foi constituída com recurso dela. A casa será vendida e o valor dividido nessa proporção, o mesmo para os bens móveis. Quanto aos danos morais, condeno o senhor Ricardo ao pagamento de R$80 mil à senhora Mariana pelos anos de abuso psicológico documentado. Há mais alguma questão? Não, meritíssima, respondeu doutora Patrícia, tentando esconder o sorriso. O advogado do Ricardo balançou a cabeça, derrotado. Então, está homologado. Próxima audiência. Saímos da sala. No corredor, Ricardo me parou. Mariana, espera. Parei. Doutora. Patrícia ficou ao meu lado, alerta. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui horrível com você, mas R$80 mil? 350 mil da casa? Eu não tenho isso. Eu tô desempregado. Eu tô morando de favor na casa da minha irmã. Eu não tenho nada. Deveria ter pensado nisso antes. Respondi calmamente. Por favor, a gente pode conversar. Talvez. Talvez a gente consiga encontrar um acordo. Reduzir os valores, fazer um parcelamento. Não. Mariana. Não, Ricardo. Olhei nos olhos dele pela primeira vez em meses. Você teve 14 anos para me tratar com dignidade. 14 anos para me valorizar, me respeitar, me amar de verdade. Você escolheu me humilhar, me trair, me fazer sentir pequena. Agora você vai pagar. Cada centavo que a justiça determinou, você vai pagar. Eu vou apelar. Apela. Você vai perder. Todas as provas estão do meu lado. Ele tentou uma última cartada, a voz ficando mansa, quase suplicante. Você não sente nada por mim? Nem uma lembrança boa de tudo que a gente viveu? Pensei. Honestamente pensei. Não, respondi. Não sinto nada. Você matou tudo que eu poderia ter sentido ao longo de anos de descaso. Agora você é só um estranho que me deve dinheiro. E virei as costas. Andei pelo corredor com doutora Patrícia. Não olhei para trás. Você tá bem? Ela perguntou. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente bem. E era verdade. 11 meses depois. Janeiro de 2026. Acordo às 6 da manhã sem despertador. Meu corpo já acostumou com esse horário. Café da manhã tranquilo, tapioca com queijo, suco verde, frutas. Leio as notícias no tablet enquanto como. Há uma matéria sobre o Instituto. Ganhamos mais um prêmio, dessa vez internacional, da Unesco. Às 7, subo para o meu escritório. Não é mais um quartinho improvisado. Agora é um espaço dedicado. No segundo andar da casa nova que comprei, um sobrado lindo em Pinheiros, 3 quartos, escritório, quintal com jardim. Comprei à vista com o dinheiro da venda da casa de Alphaville. Tenho videochamada com uma equipe da Finlândia que quer replicar nossa metodologia de ensino lá. Depois, reunião com o pessoal da fundação, que vai financiar a expansão do Instituto para mais 3 cidades. Ao meio-dia, almoço com Amanda num restaurante vegetariano perto do Instituto. Ela agora é coordenadora pedagógica, ganha R$4 mil por mês, fez mestrado em educação que eu ajudei a financiar. Mari, você viu que a gente bateu 1.000 alunos atendidos? Vi. É incrível. E tem mais. 5 ex-alunos nossos foram aprovados em universidades públicas esse ano. Engenharia, medicina, direito. Sorrio. Isso que importa. De tarde, volto para casa. Tomo banho, troco de roupa, calça jeans, blusa confortável, tênis, cabelo solto, agora cortado na altura dos ombros, bem cuidado, com mechas loiras que brilham ao sol. Às 6, toca a campainha. Bruno abre. Ele tem 46 anos, professor de história, divorciado há 4 anos, pai de uma filha de 15. Nos conhecemos num evento de educação 7 meses atrás. Começamos como amigos. Virou algo mais devagar, sem pressa, construído em conversas honestas, risadas genuínas, respeito mútuo. Oi,
Ele diz sorrindo. Tem um sorriso bonito, que chega aos olhos castanhos. Oi. Jantamos juntos. Lasanha que ele fez, salada, vinho branco. Conversamos sobre o dia dele, o meu. Ele me conta sobre a aula que deu sobre Revolução Francesa. Eu conto sobre a reunião com a equipe da Finlândia. Assistimos um filme. Ele passa o braço por trás dos meus ombros. Eu encosto a cabeça no ombro dele. Não há cobrança. Não há pressão. Há apenas paz. Às 11, vou embora. Ele me beija na porta, um beijo suave, carinhoso. Amanhã a gente se vê? Amanhã eu tenho palestra. Mas depois da palestra, tô livre. Te pego às 7? Perfeito. Volto para casa. Deito na minha cama. King size, lençóis de algodão egípcio, travesseiros macios. Olho pro teto e penso na jornada. De dona de casa inútil a diretora de instituto internacional. De mulher invisível a palestrante requisitada. De vítima a sobrevivente. De sobrevivente a vitoriosa. Meu celular bipa. Mensagem de número desconhecido. Mariana, é a Camila. Eu sei que a gente não conversa, mas eu queria te agradecer. Você podia ter sido cruel comigo, mas foi gentil. Isso me fez repensar muitas coisas. Voltei a estudar. Tô fazendo faculdade de administração. Aprendi que eu preciso construir minha própria vida, não depender de homem nenhum. Obrigada por me ensinar isso, mesmo sem querer. Respondo. Fico feliz por você, Camila. Boa sorte na sua jornada. E quanto a Ricardo, ouvi falar por terceiros que ele conseguiu emprego numa concessionária menor, ganhando metade do que ganhava antes. Mora num apartamento alugado de um quarto em Osasco. Paga pensão para mim em parcelas. Os 80 mil de dano moral mais a parte da venda da casa. Vai levar 5 anos para quitar tudo. A mãe dele parou de falar comigo. A irmã às vezes manda mensagem perguntando como eu tô. Mantemos contato cordial. Ele tentou criar perfil em rede social falando mal de mim. Durou 3 dias até ser denunciado e banido por discurso de ódio. Tentou um blog chamando de A Verdade sobre Mariana Costa. Ninguém leu. Tentou dar entrevista para jornal pequeno da região dizendo que tinha sido roubado pela ex-esposa. O jornal não publicou depois de verificar que tudo que eu tinha feito era legal e documentado. Eventualmente, ele desistiu. E sumiu da minha vida. Completa, total, absolutamente. E eu nem sinto falta do espaço que ele ocupava. Aquele vazio foi preenchido com coisas reais. Trabalho que importa. Relacionamentos saudáveis, amor próprio, paz de espírito. Deito e fecho os olhos. Amanhã acordo cedo de novo. Tenho palestra num congresso de empreendedorismo social. 1000 pessoas na plateia. Vão me perguntar sobre como superei dificuldades, sobre como construí o instituto, sobre minha história. E eu vou contar. Não com raiva, não com mágoa. Vou contar como um testemunho de que é possível recomeçar, de que nunca é tarde, de que mulher que decide se reerguer não há força no mundo que segure. Durmo sorrindo. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Eu aprendi, nessa caminhada toda, que a vingança mais doce não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão plena, tão rica, tão significativa, que aquela pessoa simplesmente deixa de importar. É acordar um dia e perceber que você nem lembra mais da dor, porque a felicidade ocupou todo o espaço. Aprendi que recomeçar não significa apagar o passado. Significa usar as cicatrizes como prova de que você sobreviveu, de que você é mais forte do que imaginava, de que você é capaz de coisas extraordinárias. Aprendi que amar de verdade começa em se amar primeiro.
que respeito não se pede, se exige, que dignidade não tem preço. E aprendi que toda mulher que está lendo isso agora, que talvez esteja passando por algo parecido, que talvez se sinta pequena, invisível, sem saída, saiba que você não está sozinha, que há um mundo inteiro de possibilidades esperando por você do outro lado do medo, que você é mais forte do que qualquer um que tentou te diminuir. Seu recomeço pode começar hoje, pode começar agora, com uma decisão, com um não firme, com um eu mereço mais. E acredite, você merece, você sempre mereceu. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina, muito mais. Até a próxima.